Viva a todos e a todas, muito bem-vindos. Eu hoje venho aqui com mais um vídeo e vocês que já copiaram as cartas que eu vos mostrei recentemente com os significados do baralho da vovó, é um bocadinho mais estendido porque eu tive que aumentar cartas extras às cartas da vovó, mas vamos usar hoje então como exemplo, como prática. Vocês agora vão copiar o que eu vou fazer e vão poder praticar em casa o baralho da vovó da maneira que eu vos vou agora aqui apresentar. E também poderão ir adicionando alguma coisa que eu não tenha dito em cada lâmina, os significados, etc. Nós vamos considerar, portanto, só estas. A gente vai ler só estas, que são as da vovó. Tá bem? Só que agora vamos virar o baralho e vamos fazer de contas, vamos ignorar estas cartas e vamos fazer de contas que isto é umas costas de umas cartas normais. Por exemplo, que seria isto. Tá? Quando se está a jogar, a gente não sabe a carta que vem em baixo ou a carta que vai sair. E é isso que eu quero precisamente que vocês copiem. Vocês agarram o baralho completo, começam a embaralhar, como normalmente fazem. E hoje vamos consultar aqui com 9 cartas e com o método das 7. Tá bem? Vamos fazer 2 jogos, 2 métodos. Vamos iniciar com 9 cartas. Para isso, vocês já têm escolhido se vão fazer para vocês. Vocês serão, se for feminino, uma cigana, se for masculino, será um cigano. Tá bem? E vocês partem. Ou se for um casal, se for para saberem do vosso marido ou de um casal que vocês queiram saber como está a situação, vocês já sabem que tem que sair um cigano e uma cigana. E vocês vão escolher agora do baralho onde é que está o cigano, onde é que está a cigana. Eu vou, por exemplo, escolher aqui o cigano, para não ser sempre mulher. E vamos ler a mensagem de como estão as coisas lá para o lado do cigano com 9 cartas. Isto é só um exemplo de como se pode consultar. São muito mais cartas, demora um pouquinho mais a procurar. A casa, o pombal, o sapo, o homem, dinheiro. O cigano estava de último. Prontos, então vocês escolhem. Neste caso vamos ter o exemplo de que eu quero saber sobre este cigano. Vocês consideram o cigano o homem que vocês querem saber. E agora que já procuraram o cigano, vocês continuam com o baralho ao contrário. Estão a perceber? As costas do baralho. E vocês vão tirar e vão virar. Sai a pimenta, vocês copiem lá a pimenta do lado esquerdo, viram a outra carta, põem o relógio, viram a outra carta, põem a cadeira, tiram a próxima carta e viram, põem dinheiro inesperado. E aqui temos o homem do punhal. Continuando, são 9 cartas, viramos a carta, temos o sapo, viramos a próxima carta, temos o homem do cavalo branco, viramos e temos a carta do pombal. As outras cartas vocês deixam de lado e vão analisar estas. Então,
sabemos que ele está aqui no meio e vamos ver o que é que as cartas trazem de mensagens no baralho da vovó. A pimenta, ou a pimenteira, como queiram chamar, mas em geral ela vem como sendo a pimenteira. No verdadeiro baralho da avó ela é representada como a pimenteira. São situações picantes. Pimenta, se vocês puserem na boca, queima, magoa, incomoda. Portanto, a pimenteira quer dizer à partida que ele está em situações escaldantes, digamos assim. A situação dele, à beira dele, não está muito famosa, no aspecto de que ele se encontra neste momento com situações quentes de mau temperamento, irritabilidade. E porque é no tempo recente ou agora? Porque temos o relógio. O relógio significa o compromisso, significa o tempo de agora, o que se vem a arrastar, coisas que ele tem que cumprir, o cumprimento de coisas que ele tenha que fazer, que se tem vindo a arrastar. O relógio é o tempo que deveria ser já desde ontem, ou que está em cima, ou que está na hora. É o que o tempo quer dizer, o relógio. O relógio quer dizer o compromisso. E como estamos a analisar no geral, a gente tem que pôr todos estes temas, porque não há nenhuma coisa específica para ir perguntar. Então, analisando assim no geral, a pimenteira, o relógio e a cadeira, significa que no tempo presente e atual, acima da cabeça dele, ele está a ter problemas. Ele possivelmente já tem vindo a arrastar desde ontem um temperamento quente, irritabilidade, nervos, os compromissos que ele tem que assumir no tempo certo estão conflituosos, estão quentes, as coisas não estão lá bem. Estes compromissos podem ser de todo o tipo, podem ser de relacionamento, pode ser a cadeira aqui ao lado a representar um posto de trabalho, pode ser coisas que ele tem que esperar que aconteçam, coisas que estão a demorar, entendem? E que ele também poderia estar a precisar de um descanso. Se ele anda no tempo irritado, com muitos problemas, com muitas discussões, uma pessoa de cabeça quente pode estar a aconselhar que é hora de sossegar, de esperar que a má onda passe, digamos assim. E isto vocês depois vão adequar estas mensagens, filtrando-as aos temas que vocês quiserem perguntar. Se for um tema de trabalho, de conseguir um posto de trabalho, poderia ser que ele teria primeiro que acalmar-se para poder depois vir a ter o posto de trabalho, que ele espera com uma certa demora, que já devia de ser no tempo agora, mas que vai demorar um pouco, tem que sossegar, tem que se acalmar. Podia ser esta a mensagem se fosse com respeito, portanto, a um assunto de trabalho. Se for com respeito a uma situação de vida somente cotidiana, este cigano poderia estar a precisar agora, no momento presente, de um descanso, podia estar muito irritado, muito estressado, ele precisa de parar para se sentar, para respirar, para se acalmar, esperar que as coisas se acalmem, dar-se um tempo, tomar-se um descanso,
Estão a compreender? Depois vemos ainda que ele está ao lado dele a carta de dinheiros inesperados. Portanto, possivelmente ele estará a ter problemas com dinheiro. Ele se calhar estava a precisar de uns dinheiros rapidamente, mas estão um pouco demorados. E ele está a olhar para o tempo ou para o compromisso, já devia ter recebido. E este dinheiro não chegou da maneira que eu queria, nem com a rapidez que eu queria. Já é a hora, já está atrasado. Este dinheiro poderia estar atrasado e ele já estar com direito a ele, e ele andar irritado por causa das finanças dele. E depois temos aqui o homem do punhal. O homem do punhal é um homem que pode significar o estado em que ele se encontra atualmente. Pode significar ou alguém com quem ele tem problemas financeiros e poder haver ali uma briga, uma disputa, ou poder haver ali até uma navalhada, porque é um homem com um punhal. Como também pode ser ele que está no meio desta situação agressivo. A configuração ou o significado da carta do homem do punhal é aquele homem que pelas boas, quando está de bem, e até pode ir defender alguém com o próprio punhal, sair em defesa de alguém. Mas se ele está, digamos, de fogo na cabeça, com a cabeça quente, ele pode ser violento e pode vir até a ferir alguém. Portanto, eu diria que este seria ele, analisando até aqui. Como é que eu dizia? Olha, o cigano está com problemas, porque está aqui a pimenteira, o estado dele é de cabeça quente, está à espera de alguma coisa, porque quem espera preferivelmente sentado, ou está a querer este dinheiro, e há aqui uma disputa dele com alguém sobre este dinheiro. Ele podia ter uma briga, ele pode estar zangado com ele próprio, ele pode estar desesperado, ele pode estar irritado, ele pode estar necessitado, ele está a ver o tempo a passar e o dinheiro está a demorar e ele precisava este dinheiro agora. Estão a compreender? É assim que vocês analisam as cartas. Eu poderia dizer que se fosse um cliente à minha frente, eu analisaria desta maneira. Olha, eu vejo que o senhor está aqui um bocado nervoso, às vezes descontrola-se porque está à espera de um dinheiro que já devia ter chegado e que no inesperado não chega. Você não sabe quando é que chega, você ainda vai ter que esperar um pouco. E isto, o senhor tem que ter calma, não pode fazer nada, tem que esperar. Se queria que fosse agora, ainda demora, ainda não vem. Depois a gente vê aqui o sapo, o homem do cavalo branco e o pombal. O sapo significa feitiçaria, negativo, inveja. Portanto, ele pode estar sob efeitos de magia, de feitiçaria, de bruxaria, e não necessariamente uma bruxaria de matriz africana. Poderia ser uma bruxaria qualquer, até tipo europeia. E eles usam muito sapos. Vocês sabem que quem já teve acesso a ler até os livros de São Cipriano, eles usam muito o sapo, essas coisas para fazer magias e essas porcarias todas. Portanto, ele poderia estar neste desespero por estar sob efeitos de magia. Esta magia, esta feitiçaria, está-lhe a trazer
atrasos. O relógio e a cadeira também pode significar um atraso que o põe nervoso, que o põe irritado e que ele pode ficar violento. Quando uma pessoa está debaixo de magia, de feitiçaria, de bruxaria, as coisas não fluem, não andam. Tudo é difícil, tudo é tirado a saca-rolhas, tudo demora, a pessoa está a pensar que é agora, que é hora e não consegue resolver. Porém, a boa notícia é que a gente tem aqui o homem do cavalo branco. Quando sai esta carta do homem do cavalo branco, é sempre uma boa proteção. É alguém que o ajuda. Pode ser um amigo que o ajuda a acalmar, pode ser uma entidade ao lado do sapo que use de um cavalo branco. Por exemplo, podia ser São Jorge Guerreiro, entendem? Podia ser assim, uma situação dessas. Quem for pôr as cartas em sintonia com religião, porque cartas não são religião, mas há pessoas médiuns que de certa forma estão ligadas às religiões e que fazem estas comparações, estes sincretismos, digamos. E depois vemos aqui o pombal. O pombal são as mensagens. Então, ele tem estado à espera de receber estas mensagens que possivelmente têm a ver com a situação dos dinheiros. E ele tem atrasos, o cigano tem feitiçaria, e as coisas com feitiçaria ele vai ter que esperar sentado, que não acontecem com a rapidez de vida do que deveria ser no presente momento. A pimenteira e a cadeira significa aquilo que eu vos disse, que ele tem que, se está de cabeça quente, se está irritado, tem que parar. Não tem nada a fazer, tem que sentar. O melhor é sentar-se e esperar sentado. Aqui o sapo e o pombal significa que ele deveria ir procurar ajuda, ir se informar sobre o que se está a passar, já seja até com mensagens do mundo espiritual, se for a procurar uma cartomante, se for a procurar um centro com entidades que lhe vão dizendo as coisas. Estão a entender? Portanto, se isto fosse uma consulta verdadeira, vocês ficam mais ou menos com a ideia de que esta pessoa está desesperada, está de temperamento quente, está irritável e que ele pode estar até a dever dinheiro a um outro e estar a correr perigo, mas isso está uma situação aqui nada famosa para a vida dele. Queriam ver um pouquinho mais para tirar aqui assim mais um pouquinho de conclusão sobre este assunto? Vocês agarram outra vez no baralho, viram e põem a casa em cima da pimenteira. Significa que na casa dele ele está a ter problemas, ou no país dele. As situações para ele estão quentes, o ambiente dele familiar, ou onde ele vive, onde ele mora. A igreja e a casa é um chamamento à oração, à espiritualidade. Ele tem que ter fé, ele deve orar, ele deve ajoelhar-se para poder abrir a sua vida, os seus caminhos. É a tesoura. Vocês agora vão copiar a casa, a igreja e a tesoura. Mas tenham em mente o que está por baixo, entendem? Então, aqui vemos assim. Vocês têm que ler com a carta que está antes e leem junto. Agora leem de 2 em 2.
a pimenta ira na casa dele, as coisas na casa dele estão a pegar fogo, digamos, estão muito problema. A igreja agora é tempo de ele procurar oração, ser mais espiritual, ter mais fé, ser humilde. Há coisas às vezes que não estão nas nossas mãos, que é preciso uma ajuda do mundo espiritual. É preciso sermos humildes, é preciso ajoelhar no chão, pedir ajuda, ir-se aconselhar, pedir ajuda de um sacerdote, de um rabino, de um padre, enfim, para poder ter uma abertura de caminho. É como que aqui ele está a precisar de pedir ajuda. Alguma coisa está errado na vida dele. Ele tem que parar, tem que respirar, tem que se acalmar e tem que meditar e tem que procurar ajuda para a casa dele, para que as coisas melhorem na vida dele, nos assuntos dele. O monte da casa não significa apenas a casa onde ele mora, pode significar o sítio onde ele vive mais, onde ele está mais tempo, pode significar o país também, pode significar o local de trabalho, pode significar muita coisa. É um edifício, por exemplo. Aqui nós temos a mulher com o livro em cima dos tais dinheiros inesperados. Uma mulher com o livro. A mulher com o livro é alguém que está ligado a ele. Aqui lembrem-se que na segunda tiragem vocês não vão pôr carta nenhuma porque ele é o tema da consulta. Não põem nada em cima dele. A mulher com o livro pode ser uma companheira, pode ser a esposa, mas esta mulher com o livro deve estar ligada a ele, deve viver com ele ou deve pertencer à família dele, porque está aqui na casa. E esta mulher é uma mulher instruída, uma mulher com cultura, uma mulher que sabe, uma mulher que tem conhecimentos, uma professora poderia ser também, uma pessoa culta, uma pessoa que procura saber muito e saber sempre. Tiram do baralho a carta seguinte e aqui temos a cruz. A cruz vem mostrar novamente que ele está a passar dificuldades, ele está possivelmente a ter a vida dele estragada, ele possivelmente está a carregar com um peso muito grande às costas. Isto pode significar ainda as provações. Pode significar o karma. Se ele escolheu o mau caminho, ele está a pagar por ele. Se ele teve alguma coisa anteriormente, se fez algum erro, agora está a pagar as consequências. Esta cruz é dele, é uma cruz que ele tem para ele próprio. As cruzes, para mim, não têm significado de vitória, foram sempre um símbolo de sofrimento. Já antes do cristianismo, é uma coisa negativa. Cruz significa morte, sofrimento, punição, provação. Nos tempos bárbaros do antigamente, as pessoas eram crucificadas vivas, deixavam-nas lá morrer penduradas, enfim. Isto não é nada bom. Não tem a ver com cruz. O baralho da vovó cigana, para mim, não tem a ver com cruz de Cristo. Tá bem? Tem a ver com cruz de sofrimento. Um peso às costas muito grande. A vida deste homem está a pedir oração. Está a pedir ajuda. Para que a vida dele possa abrir-se
novamente à boa sorte. E porque a gente até viu aqui no baralho que temos o sapo anteriormente. E veja, a cruz sobre as disputas, o homem com o punhal. Ele tem que ser uma pessoa mais ponderada, mais espiritualizada. Depois tiramos a outra carta e vemos o punhal. Vejam, o homem com o punhal é um homem que não é muito confiável, porque ele ora está de bem, ora está de mal. Se o quer ter, se for um amigo, é um amigo. Se é um companheiro dele que está à espera que ele lhe pague, é assim, ele pode-lhe até ter emprestado dinheiro. Se for um amigo, para vocês entenderem do cigano, o homem do punhal, é assim, ele para emprestar é bom, mas ele empresta a pensar receber, e se não receber ele vai se vingar. Estão a perceber o que eu quero dizer? Agora, a cruz em cima significa que ele está a sofrer, ele ou está com medo deste homem, ou ele é o próprio homem que se torna violento por causa de estar aflito com dinheiros que ele espera receber, ou se alguém lhe deve dinheiro e que ele está à espera e não lhe pagam. Entendem? A mulher do livro pode ser uma companheira, uma esposa, uma mestra, uma professora, e até pode ser alguém que lhe dá bons conselhos sobre a situação que ele está a viver. O punhal é a disputa que está a ter, ou que vem a ter. E esta disputa é sobre esta bruxaria, sobre o sapo. Portanto, o punhal também corta, também fere. Ele está a ter problemas derivado a este sapo, a estas bruxarias. Estão a perceber? E como é um objeto cortante, se ele fosse meu cliente, eu dizia, olha, você tem que cortar o mal que lhe fizeram, tem que procurar ajuda e tem que lutar, tem que disputar, tem que ir à luta, tem que se defender, tem que sacar o seu punhal para defender o que lhe andam a fazer. É assim que eu iria ler. Depois, a próxima carta, temos o Mercúrio. O Mercúrio aqui simboliza o deus Mercúrio da mitologia, e este significa aqui nas cartas, tem que andar rápido, ele não pode parar, ele tem que ir à luta, ele tem que lutar, ele tem que vencer, ele tem que, não se pode deixar ficar com essa cruz o tempo todo. Há soluções, por isso é que as pessoas se consultam para ver o que é que se está a passar. Às vezes elas não conseguem entender, não conseguem saber o que é que está a passar, porque é que está a passar, ou o que devem fazer, ficam anestesiadas, ficam amorfas, ficam paradas, ficam de braços cruzados, ficam irritadas e não fazem nada. Então estas cartas, quando se consultam, é para ajudar as pessoas. E se ele andar rápido, sai a escada. Se ele para se voltar a elevar, a escada é elevação, para subir de graus na vida dele, para ele poder ter os caminhos novamente abertos e superar esta cruz que ele está a viver, esta vida que ele está a viver. E esta vida que ele está a viver tem a ver com a casa dele também, com o lar, com o país dele. Ele vai ter que abrir os caminhos dele. Como é que ele vai abrir os caminhos? Ele vai ter que cortar aqui a bruxaria que fizeram para ele ficar com a vida dele aberta. E ele tem que movimentar-se. Ele não pode ficar parado, ele tem que ir atrás. Quando ele defender-se e cortar e for tirar do punhal dele para se defender as bruxarias ou cortar as bruxarias, ele deve fazer isso já de imediato, na maior brevidade possível, para poder voltar a recuperar e elevar-se.
A escada são elevações. Quer dizer que se a pessoa está em baixo, amanhã vai estar em cima. Ou que a pessoa tem hipótese, cortando essa disputa, ele tem que ter o movimento. As pombas vão e vêm, e um pombal tem muito movimento, tem muitas pombas sempre a entrar e a sair. Então ele tem que ir atrás, ele tem que se informar, ele tem que procurar a tal ajuda espiritual. Isto seria uma consulta já bastante grande informação e poderíamos parar aqui. Mas, continuando, para só vocês terem esta aula de prática, estou a ver que temos 30 minutos, vamos continuar e assim vocês vão adquirindo mais informação sobre o significado das cartas que eu possa ter omitido ou esquecido, porque cada caso é um caso, cada leitura é um exemplo diferente, etc. Continuando, portanto, vocês viram a carta, temos o cachimbo em cima da casa. Isto, ao ser uma consulta verdadeira, se fosse, viria a confirmar que ele está a precisar de fazer limpeza espiritual. Cachimbo poderia ser relacionado com, na religião, e sai ao lado da igreja, poderia eu relacionar, eu pessoalmente, Carla Maria, que sou devota das Santas Almas Benditas, dos pretos velhos, das pretas velhas, eu dizia, você na sua casa precisa de ajuda, tem que rezar às almas, reze para as almas o auxiliarem, você está sem dinheiro, peça ajuda às almas porque você precisa, elas são caridosas. Você não tem meios econômicos de ir pagar uma magia, uma feitiçaria para ir desmanchar. Você agarre-se nas almas, faça oração, vá na igreja, ofereça isto, ofereça orações. Ajoelhe, peça ajuda, que as almas são caridosas. E aproveita de fumar a sua casa para abrir os seus caminhos. Elas oferecem às almas ajuda gratuitamente. E aqui vocês põem o advogado em cima da cabeça dele e depois põem o galo. Tá bem? Aqui vocês diziam que este advogado ele vai ter possivelmente um assunto legal que resolver, ele está a ser julgado ou pelo mundo espiritual, alguma coisa que ele cometeu, algum erro, e agora está a ser julgado, está a ter justiça feita sobre ele, e por isso ele precisa de oração, de perdão, de ajoelhar. Ou então, além de ele estar nestes problemas todos, também está a ter problemas com a lei, está com algum processo judicial, legal às costas. E o galo é o conquistador. Ele tem que conquistar, ele tem que vencer este mal que ele está a padecer. E o galo vem sempre a anunciar um novo dia, certo? Então ele vai ter que fazer a oração, a limpeza, para poder enfrentar um novo dia, sair da escuridão para o dia. O advogado poderia, então, ao lado do cachimbo, poderia representar uma entidade superior, poderia representar um espírito de Xangô, por exemplo, que está a fazer a justiça. Pode ser muita coisa. É onde a vossa intuição vai entrar quando vocês estão a julgar. E a primeira coisa que vier, assim do nada, vocês até podem estar a querer lembrar, além disso, dos significados, mas aparecer assim uma ideia, isso é a intuição que aparece. É a iluminação. O galo, portanto, é o conquistador, não é? Um galo é um conquistador e vem anunciar um novo dia. Portanto, ele tem que conquistar isto, ele tem que tomar uma atitude, ele tem que agir de acordo às mensagens que vêm, porque as mensagens vêm para o auxiliar.
Viram a outra carta e temos aqui o cão para ele. O cão ao lado dele significa amizades e significa que ele tem que se guardar. Ele tem que se guardar, ele tem que ser fiel. Poderia ele mesmo ter que ter uma atitude fiel com a mulher ao lado dele do livro. Ele tinha que se tornar uma pessoa. O cão é o companheiro fiel do homem, certo? O cão é um amor incondicional. O cão é proteção. Muita gente tem um cão para que o guarde. Então, ele tem que se tornar, ou ele mesmo, uma pessoa melhor, e não ser aquele homem do punhal, ser uma pessoa melhor como ser humano. É o que o cão queria dizer. Para que o sol volte a brilhar. Portanto, este homem estaria, vamos supor que isto é uma consulta com problemas que ele próprio buscou. Ele, seja nesta vida, seja no que ele tem andado a fazer, na casa dele, no lar dele, ele está metido em problemas porque ele não é uma pessoa confiável. Se o homem do punhal for ele, também não é confiável. Estão a perceber? Depende do temperamento da pessoa em questão que estiver a analisar, mas toda esta situação é da responsabilidade dele. Só ele pode ir pedir ajuda, humilhar-se e fazer conforme aqui lhe estão a dizer. Se ele limpar a casa, se ele fizer todos estes conselhos, ele vai voltar a ser feliz. O sol vai nascer outra vez para ele, o amanhã dele vai ser um novo dia, bastante alegre com sol. Aqui vamos pôr outra carta. Estamos a ver a locomotiva. A locomotiva significam as pequenas viagens, os movimentos, as deslocações. O homem do cavalo castanho é um homem que pensa com a cabeça friamente. Poderia representá-lo a ele, já que está na linha dele, já que toca a carta dele. Um homem bruto, mas com bom coração. Portanto, ele tinha que despertar nele a bondade, o bem que existe lá dentro ainda, para ele poder vir a ter o sol. Ele tem que se mover, ele tem que mudar, ele tem que fazer deslocações, ele tem que ter movimento, ele tem que ir atrás, digamos assim, para poder vir a ter esta situação boa. Mas ele está preso, ou vai ficar preso. Este homem poderia correr um risco de ir preso se ele não tomar estas atitudes que vêm para auxiliar estes conselhos. Ele pode terminar preso. Preso. E de certa forma ele está preso já a males que lhe fizeram, e por isso ele tem que limpar isto. Porque lembram-se que ele tinha aqui atrás o sapo, que é a bruxaria. Depois vem em cima do sapo o punhal e a locomotiva. E aqui nós vemos que ele tem a possibilidade de se elevar, e por muito que ele queira, ele não se vai conseguir elevar se ele não procurar ajuda. A vida dele não vai andar, ele fica impossibilitado, ele fica limitado, ele tem obstáculos, tem barreiras que ele não vai conseguir ultrapassar sem esta ajuda, sem ajoelhar,
sem pedir ajuda, ele não vai para a frente. Sem vencer o mal, ele não vai para a frente. Depois continuariam, já penso que tem aqui, portanto, a grade é prisão mesmo, prisão, é impedimento, é obstáculo. Se ele tiver um projeto, ele é impossibilitado de o concluir. Ele não consegue concluir se ele não for à conquista. Ele fica impossibilitado. Ele é impossibilitado se ele não for limpo, se ele não procurar ajuda, se ele não pedir o perdão, a amnistia, a harmonia, o equilíbrio. Vamos continuar? E agora vemos aqui a mulher com as mãos cruzadas. Ele tem uma mulher que é uma mulher em quem ele pode confiar. E esta mulher com as mãos cruzadas poderia ser uma mulher boa. Também pode ser uma pessoa familiar ligada a ele, em quem ele possa confiar, que sabe escutá-lo. Pode ser a mãe, pode ser uma pessoa bem chegada a ele. E a lua em cima dele, aqui, vem a representar o romance, os sonhos, as ilusões. E também vem a representar aqui a escuridão, porque a lua é a noite. Então, ele tem sido um amante e ele agora, além de ser o amante, tem uma mulher que ele possivelmente seria aquela ligada a ele ou companheira, que é uma mulher em que ele pode confiar, mas ele anda com a vida da noite. O amante e a lua é que ele anda querendo apenas andar na noite. Entendem? Nos romances, nos sonhos, nas ilusões. Também pode a lua ser influenciada por todas as cartas e, portanto, aqui a lua e o amante significa o romance, significa a noite, entendem? E esta mulher aqui é uma mulher de mãos cruzadas que está a ver tudo o que ele está a fazer e não faz nada, porque é uma pessoa boa, uma pessoa que, olha, deixa andar. Estão a perceber? Aqui temos uma mulher... Ai, desculpem, eu tenho que virar esta carta. Temos o balão. O balão significa que a vida que ele tem estado a levar é uma vida que ele tem que ter cuidado, porque ele pode realmente ter um grande tombo. O balão é uma coisa frágil. Se ele gosta de andar na noite, ele gosta de andar nas amantes, ele está a correr perigos, porque o balão é uma coisa frágil. Pode andar com pequenas viagens, pequenas idas. Vocês lembram-se que está aqui o balão e a locomotiva. Ele anda a fazer movimento vai e vem, se calhar por causa de estar com esta posição de amante. Mas está a correr riscos, porque são situações delicadas para o lar dele. Aqui representa o lar dele, para a casa dele, para o país dele. Põe em risco a família, o trabalho, com esta posição de amante. Estão a perceber? A situação está delicada. Por muito sonhador que ele seja, o balão também pode ser os sonhos, as aspirações, ele não está no bom caminho, digamos assim. Depois tiram a outra carta, que temos a grinalda. A grinalda é um compromisso que ele tem ou que ele fez delicado, está a correr perigo.
Se ele for casado, ele está com um compromisso que periga. A situação está delicada para o lado dele, porque a grinalda é um compromisso. Pode ser uma iniciação a um compromisso. Pode ser que ele esteja a iniciar um ciclo com alguém, mas que não passa de ser delicado por causa de amante. Se for um amante, quer dizer que ele tem uma amante. Não é verdade? Então isto é uma situação delicada, que pode ser uma ilusão. Ele pode estar na escuridão, pode estar numa noite e mesmo havendo lua, não se vê as coisas claras como se ele estivesse no sol. Estão a entender? Ele, para chegar ao sol, tem que fazer aquela limpeza ali do cachimbo. Estão a ver? Tem que ser fiel, tem que se tornar uma pessoa boa. Então ele agora, se ele escolher o caminho de ser amante, de iniciar um ciclo assim, fica frágil a situação, fica delicada para ele. O cortejar, estão a ver? O cortejar, vocês agora copiam aqui o cortejar, depois põem o navio e o mar. Eu diria que ele, se entrar no sonho de cortejar, de andar com uma postura de amante, isto vai trazer os tais vai e vens, viagens, a locomotiva, o navio, o balão. São pequenas viagens e longas viagens que vão perigar, e ele poderia fazer, o cigano, estas festas. Balão também é festividade, além de ser uma festa que corre perigo. Estas viagens, estas festas poderiam ter a ver com este cortejar e com a postura dele ser amante. Estão a perceber? E isto para ele traz perigos. O mar e o navio quer dizer que ele poderia estar no tal vai e vem, tendo uma mulher boa, tendo uma mulher culta, porque ele está a tomar uma posição de amante. E nesta posição de amante, ele quer andar com balão. Balão significa festividades, quer andar na noite porque a lua é à noite também, quer andar a cortejar, quer andar a passear. O navio pode ser cruzeiros, viagens, a locomotiva também pode ser viagens, o balão representa tudo isso, e o mar é que o vai proteger aqui nesta situação. Vamos continuar. Porquê? Porque o mar traz proteção. Se vocês considerarem o mar na religião da matriz africana como sendo a mãe Iemanjá, ele poderia ter que mudar as coisas, pedir ajuda à mãe Iemanjá de protegê-lo. Depois temos a garrafa. A garrafa são segredos que ele mantém. Ele não é uma pessoa aberta. Ele esconde coisas dos outros. Ele não é uma pessoa confiável, o cigano. Também significam vícios. E o homem do cavalo preto ao lado da garrafa, oh meu Deus, vocês podem anotar aí. Homem do cavalo preto é o pior homem numa sociedade. É o homem fraudulento, o homem com vícios de jogo, de mulheres, de todo tipo que possa imaginar, até o homem de vícios de casinos, de vícios de todo tipo. É um homem perigoso, um mentiroso. O pior que há é o homem do cavalo preto. E quando é ao lado da garrafa, é um homem totalmente falso, totalmente traiçoeiro. É o pior que há.
Mas este representa-o a ele, porque a gente está a analisá-lo, o cigano. Estamos a analisar um homem. E aqui vocês podem ver assim, ele tem vícios de vários tipos. E ele é tão traiçoeiro até como amante. Ele finge, ele mente, ele esconde. É o tipo de homem que se calhar é casado e ninguém sabe que é casado. É o tipo de homem que se faz muito simpático até que se descubra o que ele esconde, o verdadeiro ele. E depois temos o homem do cavalo manchado. É tudo isto ele. Quando tocam as cartas, pode representar os vários tipos de personalidade dele. Estão a perceber? Eu, se fosse um cliente, dizia, olha, o senhor tem múltipla personalidade. O senhor esconde coisas, o senhor mente. Veja lá, é melhor ir aqui atrás e entrar no caminho da retidão, se tornar uma pessoa melhor, porque olha que esse caminho vai acabar mal. O homem do cavalo manchado, se tem coisas positivas também, é um homem satisfeito por natureza, é um homem curioso, é um homem que tem que estar sempre em movimento e a experimentar coisas e que vai lá e que se mete em todas as situações sem medo a nada. É assim uma pessoa. Pode até ser um homem capaz de manter um casamento escondendo segredos dentro da própria casa. E se vocês vão ver esta garrafa, são segredos que ele esconde com respeito a uma senhora, a uma mulher. Esta mulher pertence a ele porque está no monte da casa, está acima da casa. Estão a perceber o que eu quero dizer? Porque é que eu sei que esta mulher está ligada ou estaria ligada? Vocês analisam. Este homem tem família, tem mulher. E ele esconde que ele esconde nesta posição de amante que ele tem uma família, que ele tem uma casa, que ele tem responsabilidades. E aqui o relógio, então, vocês podem ir aqui e ele ter problemas em casa por causa dessa postura dele andar com amantes, ou vir isto a descobrir-se e dar um problema grave em casa. E depois vocês vão aqui abrir estas cartinhas todas e ele pode esconder no presente momento que ele neste presente momento, nesta atitude de amante, ele pode escolher dizer que ele não tem compromissos e que a vida dele é livre, que está aberta. E não é verdade, porque aqui a garrafa mostra que ele não é confiável. Nem como amante. Quem cruzar no caminho dele, meu Deus, este homem é complicado. Ele próprio cria as dificuldades e a cruz que ele carrega, porque uma pessoa assim vai ter problemas, não é verdade? Ninguém pode mentir a vida inteira, ninguém pode ser fraudulento sem correr riscos de vir a pagar até com uma prisão, lembram-se? Com um advogado, o advogado em questão pode ser um advogado mesmo, advogado, pode ser um tribunal, um julgamento, pode ser um polícia, pode ser uma pessoa da lei. E tudo isto parece-me que é porque ele é um homem que gosta, que é sedutor, que gosta de andar a seduzir, a fazer vida de passeios, de viagens, etc. E depois trazendo os problemas para dentro de casa, porque isto vai trazer problemas familiares, vai arrastar com toda esta situação, quando estiver apertado, nos apertos, já seja de dinheiros, porque tudo isto envolve gastos, certo? Despesas. Nós vimos aqui futuramente que se ele não fizer nada, olha, a tesoura fechada significa que ele fecha esta posição de andar a seduzir, ele fecha este caminho, ou então ele mesmo ter as consequências e
as coisas vão perigrar em grande. O dragão, tesoura fechada, são caminhos fechados, oportunidades fechadas, bloqueios, não tem sorte, não tem como sair dessa. Percebem? O dragão é uma coisa que engrandece, é uma coisa muito forte, que ele se podia meter numa bronca muito grande. O dragão, no sentido negativo, ao lado da tesoura fechada, poderia significar o próprio diabo, o próprio demónio, o próprio Satanás, a besta, e vir a ter aqui um problema tão grave, tão grave, tão grave, que ele depois não vai conseguir mais livrar-se deste problema. E aqui estamos a ver a vela. Estão a ver a vela? A vela precisa de luz. Ele vai precisar, se ele for casado, ele vai precisar que a esposa, se ele não fizer nada disto, alguém tem que fazer por ele. Mas quem tem que fazer mesmo é ele. E aqui está a pedir novamente vela, luz, iluminação, iluminá-lo. Ele é um homem pesado, um homem de barra pesada, é um homem violento, é um homem perturbado, e mais, estando sobre bruxaria, piora, agrava toda a personalidade que ele tiver, ou estas facetas nele negativas, digamos, têm tendência a piorar, a serem mais acentuadas. Dragão, tesoura e vela, isto é coisa do mal mesmo, do capeta, e a pedir luz, limpeza, e são coisas que ele próprio desconhece. E em geral, os homens, se me tiverem a ouvir, tenham cuidado com as vossas amantes, porque em geral, quem faz mal aos homens são as amantes. Sabem porquê? Porque elas querem o vosso dinheiro, querem andar a passear, elas não querem o vosso bem. Se vocês não tiverem nada que dar, faça de conta que você não tem dinheiro, ou quem tiver a ouvir que seja masculino, que vai ver como não vai ter essas amantes lindas que vocês pensam. Se vocês na verdade deveriam ser amantes, era para as esposas. Entenderam? Muito cuidado. Caminhos fechados, precisa de abrir, de iluminar, de aclarar. Vícios, segredos. Cuidado com uma próxima iniciação com uma amante. E há homens que têm mais do que uma amante, e todas elas fazem amarração, e todas elas fazem porcaria, e eles, no fim, perdem uma vida boa, gastam o dinheiro todo, e quando não têm nada, acabam mal. A mulher com a coruja é uma inimiga, uma bruxa, uma mulher que veio prejudicar a vida dele, e que ele desconhece que esta mulher é bruxa, ou que esta mulher é má, é dissimulada. E olha aqui em cima da garrafa, segredos. Este homem, se for um homem verdadeiro a consultar, e dizer: ai, você está todo mal, você tenha cuidado, esta mulher apareceu na sua vida e você não sabe o que ela faz no segredo. E veja que esse segredo, e a mulher com a coruja está com o caminho fechado na mesma coluna, estão a perceber? A mesma coluna onde tem o sapo, tem a mulher com a coruja. A mulher com a coruja vem para prejudicar. A mulher com a coruja e o sapo e tesoura fechada pode ser uma bruxa, pode ser a própria amante que trabalha com alguém para conseguir andar de passeio e dinheiro e tudo isso. Vamos virar o pente. O pente significa que ele vai ter que desembaraçar a vida dele toda. Ele vai ter que arranjar a vida dele toda. E o pente, o desembaraço dos problemas da vida dele, só vem
Se lembram que é neste monte onde está o pente, que saiu a igreja, o pente está no monte da igreja. Quer dizer que ele, para desembaraçar, para se livrar de tudo isto, ele vai ter que arranjar a vida dele. Ele vai ter que desembaraçar, ele vai que ajoelhar, ele vai ter que ir numa igreja, ele vai ter que rezar, ele vai ter que pedir perdão, ele vai ter que pedir ajuda, ele próprio é que vai ter que limpar tudo isso. E aqui temos a aliança. Este homem é casado, ele vai ter que desembaraçar a vida dele toda, porque ele é um homem incluindo o compromisso dele. Ele vai ter que limpar tudo. O balão, em cima do balão, vocês põem a montanha. Se ele desembaraçar a vida dele, se ele se cuidar, ele consegue ainda a elevação, ele consegue voltar a ver o sol, ele consegue com esforço, e não vai ser fácil, mesmo ele indo procurar ajuda espiritual, não vai ser num, dois, três que ele vai desembaraçar a vida dele, mas uma montanha dá trabalho a subir, mas é possível subir. Então ele pode subir e ele pode ser depois compensado. E olha, ele tem aqui a cigana, a aliança com a cigana. Ele, se fosse casado, digamos, e andar nesta vida, a mulher acabava o aceitando se ele se limpar, e ele mantém aqui o desembaraço da vida dele de casal, e ele consegue depois recuperar-se novamente. O poço significa profundidade, problemas grandes e possivelmente problemas que ele traz da infância ou do foro psíquico, problemas profundos que ele tem de comportamento psicológico, mental. Pode também representar que o problema dele é tão grande em que ele se encontra que ele tem que ir recuperar as coisas. Lá tem que ir buscar ao fundo do poço. Tem que criar as suas próprias reservas. Tem que criar a maneira própria de solucionar os seus problemas. O poço são as dificuldades. E ele não está a pensar no amanhã. Ele não está a pensar que não está a ser prudente nas coisas que estão a fazer. As pessoas devem ter uma reserva. O poço existe para um reservatório de água em tempos de seca. A pessoa poder sobreviver. Há que criar reservas. Há que criar condições nos momentos das dificuldades. São possíveis superar-se essas dificuldades. Essas possibilidades é possível recuperá-las, digamos. Os ovos significa que ele está numa situação que, se ele não faz o que é aqui dito nas cartas, ele vai se dar mal, ele vai quebrar a cara. Os ovos quebram, mas ele não vai quebrar só a cara, não. Ele vai quebrar tudo na vida dele. A criança significa que ele pode ter uma criança frágil, doente, com problemas profundos. Uma criança doente poderia ser uma criança com problemas graves, que requer muita atenção, muito cuidado, porque pode acontecer qualquer problema à criança, entende? Então ele está a passar dificuldades, ou eventualmente até criar uma criança nessas coisas do cortejar da situação, ou ter vindo
a fazer um filho em alguém, estando ele casado. Esse filho poderá vir a ser uma situação, a criança, o poço e a criança pode ter um problema muito grave, a criança, de dificuldades, pode ver uma criança deficiente com requerer muitos cuidados médicos, muita atenção. O advogado poderá ele ter que depois ir enfrentar a lei para poder registrar uma criança. Estão a perceber? Aqui é sempre o que vem, e aqui também os resultados e o futuro estão aqui nesta linha, neste elo. Aqui é o presente momento e as coisas mais recentes, do passado mais recente, o que tem vindo a fazer. O envelope, ele está à espera de receber documentos, cartas, notícias, papéis. Está à espera de um correio importante ou de qualquer coisa importante. A cornucópia aqui significa que ele é um homem que pode vir a transformar tudo isso, a voltar a levantar-se, mas a mensagem real é que ele só pode ter uma vida boa se ele seguir os conselhos da vovó com as cartas. Ele precisa de médico, médico xamã, médico espiritual, precisa de médico mesmo. Este homem está doente, precisa de proteção, de cura também para ele, para a vida dele toda. O caixão ao lado dele e a amante ao lado dele, portanto, veja que a amante é em cima da cigana. Este homem é casado, vimos a aliança e o casal, e vemos que ele anda sempre com uma amante. Se ele continuar nesta vida, ele até pode morrer. E ele corre perigos e ainda teria que se transformar como ser humano, se recuperar, para não acabar ele mal. Ele teria que se transformar, e se ele não se transformar, com tanta carta negativa que sai aqui, este homem poderia correr até, digamos, numa leitura, um risco de vida. Amante, ele com uma amante, que ele deveria pôr um fim. A vassoura, aqui sobram duas cartas, vocês põem uma ao lado da outra. Significa que ele tem que limpar a moça com as flores, que é a moça sedutora. Portanto, esta seria a amante. Ele teria, vocês podem pôr estas cartas aqui em baixo. Para terminar, ele deveria limpar a moça com flores, representa uma moça sedutora. Ele teria que deixar de andar nessas seduções, nesse cortejar, e varrer isso do caminho dele e terminar essas coisas de andar com amantes. Só assim é que ele poderia melhorar a sua vida. Eu espero que tenham gostado deste um vídeo longo, que tenha sido útil esta explicação, e que tenham todos então